Que tipo de justiça é a equidade? Bom, primeiro vocês têm que entender que justiça não é sinônimo de leis e também não é sinônimo de poder judiciário, não é a mesma coisa, tá? Tem gente que confunde o senso comum. Outro conceito importante, o que é o senso comum? A opinião vulgar das pessoas no dia a dia, tá? A opinião superficial das pessoas. O senso comum confunde muitas vezes justiça com a decisão dos juízes ou com aquilo que as leis dizem ser o certo. Só que infelizmente nem sempre os juízes são justos e nem sempre as leis também são justas, tá? Há vários exemplos no nosso país. Quando os juízes solicitam aumento do próprio salário, recebem auxílio moradia de R$ 4.300, um salário de quase 30 mil, alguns até mais do que isso. Auxílio alimentação de R$ 900 também, bolsa para os filhos estudarem em escolas particulares e faculdades particulares. Então, nós temos uma série de mordomias, tá? Ganhando, então, muito mais do que a maioria da população brasileira. Isso não é uma coisa muito justa, certo? É difícil você justificar isso aí com qualquer conceito de justiça que você possa achar. Talvez um conceito de justiça bem estranho, tá? Talvez vocês justifiquem. E as leis também nem sempre são justas. Há leis, por exemplo, na época da escravidão no Brasil, havia uma lei que permitia a escravidão. Isso era justo? Pois é, então, algo para vocês pensarem. A justiça é um conceito filosófico que está acima da moral. Nós já vimos isso aí, né? A diferença entre moral e ética. Então, a justiça também é um conceito filosófico e depende da teoria ética que você vai tomar como referência. A equidade, no caso, a equidade significa igualdade. Tá? Equidade significa igualdade. É uma concepção de justiça muito próxima à ideia de democracia. Por quê? Porque busca distribuir os recursos da sociedade, os bens públicos, né? E não apenas os recursos, direitos e deveres também, tá? De forma igualitária entre todos. Então é isso, a justiça equitativa é uma espécie de justiça democrática, é uma justiça que busca a igualdade, que vai distribuir então os recursos na sociedade, buscar uma igualdade na sociedade, tratando todos da mesma forma. Só que isso também pressupõe que, se for necessário fazer alguns ajustes para que todos sejam realmente tratados da mesma forma, isso deve ser feito. Por exemplo, pessoas que têm deficiência, tá? Elas têm algumas dificuldades, então a sociedade precisa se organizar de uma forma que essas pessoas possam também terem os mesmos, as mesmas facilidades de acesso que as demais pessoas. Então, por exemplo, rampas nas calçadas, elevadores dos ônibus, tá? Para colocar a cadeira de rodas ali do indivíduo que tem esse problema, tá? A ideia das cotas também entra aí nesse tipo de visão, porque uma sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, há uma grande desigualdade na nossa sociedade. Então há pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E é uma coisa muito óbvia, né? Que pessoas muito ricas têm mais facilidade para entrarem nas universidades públicas, certo? São mantidas com o dinheiro de todos nós, em cursos aí como medicina, direito, por exemplo, que são muito concorridos. Essas pessoas têm mais facilidade do que as pessoas muito pobres. E por quê? Porque desde cedo os filhos dessas famílias ricas tiveram toda a assistência necessária, tá? Com internet, livros, né? E quando necessário também fizeram cursinho para se preparar, estavam tirando notas ruins, fizeram aula particular, toda a assistência necessária. Se eles se derem mal, porque eles realmente não aproveitaram essas facilidades, né? Enquanto que o filho da família bem pobre, lá numa periferia de uma grande cidade, né, uma favela lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não teve essas facilidades, porque vai ser muito mais difícil, tá? Então, pesquisas indicam que realmente nas universidades o número de pessoas de famílias pobres é menor, certo? Ou era menor, né, essas políticas de cotas. Então isso é para tentar remediar um problema da nossa sociedade, a desigualdade na nossa sociedade, beleza? E aí entra dentro da proposta de justiça equitativa, tá bom? Não resolve, eu acho que não resolve, é para remediar uma coisa que é bem mais profunda, né?
Então, no nosso país, as leis são iguais para todos. Tudo muito bonito, no plano abstrato, jurídico, as leis são iguais para todos. Mas na prática nós sabemos que as pessoas são tratadas de formas diferentes. Quem é muito rico, geralmente se safa de ir para a cadeia. Quem é pobre, geralmente não consegue se defender com a mesma facilidade. Certo? Então, o que nós vemos entre políticos, né, que ganharam muito dinheiro, desviando dinheiro público, que estão aí no poder, certo? Não acontece nada com eles. Quando acontece alguma coisa é porque outros políticos, inimigos deles, conseguiram, né, fazer alguma coisa para que eles fossem punidos, num jogo político. Não foi porque a lei, de forma independente, né, puniu-os, né? Porque eles têm até um fórum privilegiado, certo? Eles têm um fórum privilegiado, né? E só o seu Superior Tribunal Federal pode julgá-los, né? Então, a justiça trata as pessoas de forma diferente no nosso país. Né? Há vários exemplos. Por exemplo, tem um exemplo com um manifestante em 2013 que foi preso porque tinha vinagre na mochila dele. Os policiais lá em São Paulo disseram, foi em São Paulo também, disseram que estava usando aquilo ali para evitar o efeito das bombas de gás que a polícia estava usando, que era um black bloc, que não sei o que. Está preso até hoje. Tá? E o filho do Duarte Batista, que foi um ciclista, o cara morreu, provavelmente ele estava em alta velocidade, ele está solto, entendeu? Uma boa. Então há vários casos assim, e a maioria das pessoas que são presas nas prisões brasileiras são de origem muito pobre. Tá? Por que será isso aí? Não é porque elas são malvadas, são cruéis por natureza, porque têm sangue ruim. Tá? Isso acontece por causa da situação que as pessoas vivem, é uma coisa muito óbvia. As ciências sociais estudam isso há muito tempo. Mas é difícil para alguns compreenderem esse problema. Então, os países onde há maior desigualdade, como o Brasil, a violência é maior. Países onde tem menos desigualdade, como a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a violência é muito baixa. Tem pouca gente, poucas pessoas, poucas prisões, tá? Pouca gente nas prisões. Por exemplo, na Suécia, uma vez uma amiga minha me contou que a mãe dela foi visitar a Suécia. Em toda a Suécia, só naquela época, isso foi 2000 e pouco, 2002, em toda a Suécia só tinham 20 presos. 20 presos em toda a Suécia. Que eram pessoas pobres que tinham vindo de outro país para procurar emprego lá, daí ficaram lá, sei lá, sofreram preconceito, alguma coisa assim, e ficaram lá rateando e devem ter se envolvido em um crime e aí foram presos. Agora, nos Estados Unidos, que é a maior potência capitalista do mundo, a desigualdade é muito grande. E lá é o país onde tem mais presos do mundo, você sabia? Por que será isso aí, cara? Mas é um país rico? Diferente do Canadá. Hã? É diferente do Canadá, onde tem menos presos, porque o Canadá não tem muita desigualdade, entendeu? Não tem muita pobreza, desigualdade. Então nem sempre quando o país é muito rico, como os Estados Unidos, nem sempre quando o país é rico, o povo é rico, entendeu? O país pode ser muito forte economicamente, só que o povo às vezes vive na pobreza. Nos Estados Unidos tem muita desigualdade, tem muitos presos também lá por causa disso. No Canadá a desigualdade é menor, bem menor, exato, a violência é baixa. Né? Brasil, desigualdade muito grande, muita violência, o país não tem muitos presos. Não me lembro agora qual é exatamente a colocação do Brasil, mas olha, se não me engano, ele está em segundo lugar, tá, no número de presos. Então isso é uma coisa ali, são milhões de pessoas, certo? Então, quer dizer, isso é uma vergonha, né? E por quê? Por causa da desigualdade. Isso aí já é quem estuda, isso aí é uma coisa óbvia, né? Então não é porque as pessoas são... É só pensar um pouco. Você acha que as pessoas pobres, elas são malvadas, cruéis por natureza? Claro que não, né? Alguma coisa levou essas pessoas aí que estão nas prisões, que são de origem pobre, a maioria delas, a cometer esses crimes. Elas não nasceram malvadas. Ela pegar um nenê lá, esse nenê. Se fosse assim, então, ela nasceu uma criança, bom, esse cara aí vai ser criminoso. Não é assim, entendeu? É a situação em que a pessoa vive, é uma coisa óbvia, só pensar um pouquinho. E aí você compara dados de países onde a desigualdade é menor, vocês vão ver aí que o fato é esse, que o problema é a forma da organização da sociedade. E até países como os Estados Unidos,
Porque mesmo sendo um país forte, tem desigualdade, então o número de pessoas presas é muito grande. Tá? Bom, então vocês entenderam, o que é equidade? Equidade é buscar a igualdade. Quando não tem igualdade, temos que tentar criar alguma coisa para promover essa igualdade. Então a justiça equitativa